Olá, meu irmão, olá, minha irmã, graça e paz de Cristo no seu coração. Meu nome é Marcos. Seja muito, mas muito bem-vindo mesmo aqui a mais um vídeo de estudo bíblico no canal do Peregrino. Nós estamos aqui dando sequência ao nosso conteúdo do projeto do discipulado cristão. Nossa aula passada nós falamos sobre o livro de Números, capítulo 16, e hoje nós falaremos sobre Números 17. Caso você ainda não conheça o projeto do discipulado cristão, eu vou deixar um link para você aqui em cima, para que você possa ir lá e acessar aos 38 vídeos anteriores a esta aula. Esse aqui é o nosso 39º vídeo. Pois bem, nós temos visto aqui, nos últimos capítulos, diversas rebeliões do povo de Israel, contestando a questão da autoridade de Moisés. No capítulo anterior, nós falamos sobre a rebelião de Corá, Datã e Abirão, que contestaram a questão da escolha de Arão e seus filhos para a função de sacerdote. E ali nós tivemos fortemente vendo o juízo de Deus sobre os rebelados. E depois eles incitaram, na verdade, a comunidade contra Moisés e Arão. E naquele mesmo capítulo, nós vimos novamente o povo se levantando contra Moisés e Arão, e que se não fosse pela intercessão dos dois, toda a comunidade poderia ter sido destruída pela ira de Deus. Bom, e agora a gente vai ver então que no capítulo 17, Deus vai fazer um sinal para colocar uma pedra em cima de todos esses questionamentos. Antes de começarmos aqui, eu gostaria de fazer um convite para você, caso você ainda não seja um inscrito aqui no canal do Peregrino, que você faça aqui a sua inscrição, que ajude a gente a fortalecer esse canal. Não esqueça de ativar aquele sino para que você possa receber uma notificação toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal. E lógico, por favor, não deixe de curtir, de compartilhar e também de participar, deixando aí o seu comentário com a sua opinião, com a sua contribuição em relação a este conteúdo. Fique bem à vontade para você deixar aí a sua participação em relação a esse tema. Eu também vou deixar aqui na descrição desse vídeo o endereço, o link para que você possa também me seguir nas demais mídias sociais, ok? Bom, antes de começarmos, vamos fazer então aqui a nossa oração. Eu peço para que você feche os seus olhos e me acompanhe. Querido Deus, mais uma vez estaremos aqui diante da Tua presença, ó Pai, para mais um tempo de estudo bíblico. Senhor, te pedimos que, como tem feito até este momento, que abra nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento, nos dando, ó Pai, sabedoria e discernimento para compreendermos os mistérios da Tua Sagrada Escritura. Em Tuas mãos entregamos esse momento, Pai, e te agradecemos por tudo que tem feito em nossa vida. Amém. Vamos lá então, querido. Abra a sua Bíblia lá no livro de Números, no capítulo 17. Eu vou utilizar aqui a versão Nova Almeida atualizada. O título desse capítulo aqui, nessa versão, aparece: O bordão de Arão floresce. Bordão não é uma palavra muito popular no nosso português, corriqueiro do dia a dia, mas significa cajado. Quem já foi peregrino, quem já peregrinou, sabe que durante a sua caminhada é muito importante você ter um cajado como um ponto de apoio. Você às vezes se esgota durante a sua trajetória e esse cajado ele é muito importante. E a gente sabe que Arão, Moisés eram pessoas já de uma certa idade e o cajado ele era fundamental como um ponto de apoio. E também era um símbolo de representação de autoridade, pela questão da idade que a pessoa tinha. Bom, e o cajado ele é feito de galhos de árvores, de madeira já morta. Pega assim um pedaço de galho, corta, se limpa, às vezes dá uma polidinha nele ali para ficar fácil de pegar sem machucar as mãos, e utilizava-se aquilo como um ponto de apoio. Uma madeira já sem vida. E nós vamos ver que tem um propósito para que Deus escolhesse então isso daí, para poder fazer o teu milagre. Vamos lá. Versículo 1. E o Senhor diz a Moisés: Fale aos filhos de Israel e receba deles bordões, um pela casa de cada pai de todos os seus chefes, segundo as casas de seus pais, isto é, 12 bordões.
e escreva o nome de cada um sobre o seu bordão. Porém, o nome de Arão você escreverá sobre o bordão de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá um bordão. Ponha esses bordões na tenda do encontro, diante da arca do testemunho, aonde eu me encontro com vocês. Então, resumindo aqui, cada tribo deveria fornecer um bordão com o nome lá do seu patriarca, né? No caso da tribo de Levi, foi colocado o nome de Arão, e esses 12 bordões, um para cada tribo, seria levado diante da arca do testemunho, que era o local onde Deus se manifestava, como a gente já tem visto aqui ao longo do nosso projeto do discipulado, que era ali na tenda do encontro, aonde na frente da arca, né, no lugar santo dos santos, aonde o Senhor se manifestava, a sua presença, a sua glória descia, e ali ele falava com Moisés, falava até com a nação de Israel e com Arão uma vez por ano, como a gente já viu na questão das festas judaicas. Verso 5. O bordão do homem que eu escolher, este florescerá, e assim farei cessar as murmurações que os filhos de Israel proferem contra vocês. Então, observem aqui, Deus escolhe algo impossível ao poder, ou à força, ou à natureza humana, que seria pegar um pedaço de madeira seco, sem vida, e fazer florescer. Para poder, então, demonstrar o quê? O seu poder. Olha, ninguém mais pode fazer isso, mas eu vou fazer. Para mostrar para vocês, não só a questão da soberania de Deus, mas que eu também escolhi vocês, Arão e Moisés, no caso aí, Arão principalmente como sacerdote, para mostrar aos demais que você é ungido, que você é escolhido, para cessar as murmurações. Já estava no limite, vamos assim dizer, de Deus, essa situação do povo ficar questionando a autoridade de Arão. Por que tem que ser Arão? Primeiro, por que tem que ser os levitas? E a gente vê que nesse caso aqui, o poder de Deus se manifestava sobre Arão para também justificar para as demais tribos por que Deus havia escolhido os levitas. Por que tem que ser os levitas que vão cuidar do tabernáculo? Por que não poderia ser a tribo de Naftali, a tribo de Judá? Por que tem que ser os levitas? Quem escolheu isso daí? Pronto. Então Moisés falou aos filhos de Israel e todos os seus chefes lhe deram bordões. Cada um lhe deu um segundo as casas de seus pais. 12 bordões e entre eles estava o bordão de Arão. Moisés pôs esses bordões diante do Senhor na tenda do testemunho. Verso 8. E no dia seguinte Moisés entrou na tenda do testemunho e eis que o bordão de Arão, pela casa de Levi, havia brotado e tendo feito sair brotos, havia produzido flores e dava amêndoas. Olha que coisa linda. Deus fez, além do bordão de Arão florescer, dar frutos. Simbolicamente já mostrando que a escolha de Deus não só floresceria, como também frutificaria. E o fruto escolhido aqui por Deus foi a amêndoa. A amêndoa era uma fruta muito utilizada naquela época, naquela cultura, na culinária daquele povo, mas uma das coisas muito interessantes que eu me vi quando eu pesquisei um pouco sobre a questão da amêndoa é que ela é também utilizada como um antídoto contra serpentes. Interessante isso, não é? E a gente percebe que o objetivo principal de Deus em relação a isso era mostrar às demais tribos que a escolha de Deus era soberana. E sobre a sua escolha ele fez o quê? Florescer e frutificar, para mostrar para aqueles demais o seguinte: olha, encerrou. Não quero mais discussão a respeito daquilo que eu escolhi, daquilo que eu decidi. E então Moisés trouxe todos os bordões diante do Senhor a todos os filhos de Israel, e eles olharam, e cada um pegou o seu bordão. E o Senhor disse a Moisés:
torne a pôr o bordão de Arão diante da arca do testemunho, para que se guarde por sinal para os filhos rebeldes. Assim você fará acabar as murmurações que eles proferem contra mim, para que não morram. Toda vez que Deus fazia algum sinal, alguma coisa miraculosa ou alguma coisa sobrenatural, havia-se ali um memorial, para que o povo nunca mais se esquecesse daquilo que tinha sido feito. E aqui Deus falou, olha, faça isso, coloque esse bordão lá na arca do testemunho, para que ninguém mais, nenhuma outra geração futura, venha questionar a autoridade, a minha escolha, por que foi desse jeito. Então fique aqui um memorial para que as pessoas se lembrem, para que eles não voltem a se rebelar e para que não morram. Porque, tipo assim, o recado, né? Ó, meu, já deu. Né? Isso aí é assunto encerrado. Bom, e Moisés fez assim como o Senhor lhe havia ordenado. E a postura e a posição de Deus sobre essa situação surtiu tanto efeito que a gente vai ver que nesses 2 últimos versículos cai sobre o povo de Israel um temor pelo poder de Deus. É muito interessante porque a gente vem vendo em todas as rebeliões o agir poderoso de Deus trazendo juízo, mas parece ser, né, como o texto bíblico sempre nos fala, uma nação obstinada, desobediente. E o que é o filho desobediente? Né? Aquele que você fala para ele parece que vai obedecer, naquele momento ele diz que te entendeu, mas dali a 5 minutos está fazendo tudo errado de novo. E ele vive precisando ser castigado para que ele volte a entender que ele precisa aprender a respeitar a autoridade do Pai. Então os filhos de Israel disseram a Moisés, eis que vamos morrer, estamos perdidos, estamos todos perdidos. Ah, se tudo isso surtisse realmente efeito, né? Se realmente eles entendessem que eles deveriam se endireitar na vereda e seguir conforme os mandamentos de Deus. Todo aquele que se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá. Será que todos nós vamos morrer? Eles finalmente conseguiram compreender que realmente o mandamento de Deus em relação à questão da santidade, de que quem poderia e deveria se aproximar do tabernáculo eram apenas aqueles escolhidos por Deus, somente agora que eles foram conseguir compreender que aquilo deveria ser cumprido verdadeiramente. Então caiu sobre eles um temor, para que eles pudessem então entender que eles deveriam respeitar a ordem e a escolha de Deus. A gente consegue tirar uma série de ensinamentos dessa passagem bíblica para a nossa vida pessoal. As questões em que nós muitas das vezes questionamos aquilo que Deus tem feito, as escolhas de Deus, os caminhos que Deus toma na nossa vida, não é incomum nós nos vermos questionando situações em que Deus se coloca para que nós possamos fazer ou devemos fazer e que nós não concordamos. E o que nós devemos aprender com isso é que nós temos que respeitar a autoridade de Deus, a soberania de Deus e os planos de Deus. O povo de Israel não entendia aquilo muitas das vezes que Deus estava fazendo. Quando nós olhamos ao Novo Testamento, a gente vê que essa situação ela se manteve em cegueira espiritual pelo povo de Israel e permanece até os dias de hoje para muitos lá. Não conseguem entender e ver quem era Jesus e por que Jesus Cristo veio. E nós não podemos nos comportar desta mesma forma. Nós hoje temos que pedir para que Deus nos abra os olhos espirituais para que possamos compreender qual é o seu verdadeiro plano, para que nós possamos andarmos alinhados com Ele e não ali lutando contra aquilo que Deus determina. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Eu desejo que você continue conosco aqui no próximo tempo de estudo. Nós vamos avançar um pouquinho mais e vamos caminhando devagar. Toda terça-feira, vídeo de estudo bíblico, quintas e domingos, vídeos com mensagens bíblicas. Fique com Deus e não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Forte abraço, que Deus abençoe sua vida
e até o próximo vídeo.